E aí, galera, vamos voltar aqui e falar um pouquinho mais sobre os cálculos dos elementos agora, dos fasores, né? Que é o resistor, o capacitor e o indutor. Então, a gente tem lá os elementos, né? E aí vai determinar as impedâncias dele. No caso do nosso resistor, a gente vai determinar a impedância dele como sendo o valor da resistência e a fase sempre zero. O meu resistor é um elemento que ele é sempre real, é sempre um valor que ele vai consumir energia, é sempre algo que vai estar no meu plano do eixo real, né? Ele vai sempre consumir uma energia ativa aí no meu sistema. E como é que a gente lê isso? A gente lê R fase zero, beleza? Isso aí é o que a gente conhece aí, né? O R fasor zero. Então, o fasor, né, do resistor sempre zero, pois ele é um elemento que consome energia ativa, logo apresenta apenas valores positivos no plano complexo. Ou seja, se eu tiver um círculo complexo, ele nunca vai aparecer os lados negativos de x, apenas os lados positivos. Então, como é que funciona isso? Né? Olha aqui, ó. Eu botei um exemplozinho aqui para a gente determinar a corrente I, né, de um circuito abaixo usando a álgebra dos números complexos. Olha, eu tenho aqui, ó, que a minha tensão lá, ó, é 220, fasor 10 graus. Eu sei que a minha resistência vale 5 ohms. Ó, se eu trabalhar com minha resistência como fasor não, como rotação polar dela, né? Seria o quê? Seria o 5 fase 0 graus. É sempre 0 graus para o resistor, é sempre 0 graus para o resistor. Não muda, tá bom? Resistor, a fase é sempre 0 graus. Então vamos lá. Eu vou usar o quê? O fasor aqui para descobrir corrente. Eu tenho o quê? Usando a primeira lei de Ohms, é U sobre R, não é isso? Quem é U? 220, fase 10 graus. Quem é R? É 5, fase 0 graus. Então, como é que vai ser U sobre R? 220 dividido por 5. 220 dividido por 5, 44. E as fases? O que eu faço com as fases? Nas fases, quando eu tenho uma divisão entre elas, eu vou subtrair a de cima pela de baixo. Então, ficaria o quê? 10 menos 0. 10 menos 0 é 10. Então, ficaria 44, fase 10 graus aqui. Isso me dado em ampere. É simples. Se você está tendo dificuldade, é porque você está complicando em algo que não existe. É só isso. Eu pego aqui 220, fasor 10 graus. Divido pela fase lá do R, que é quem? 5 fase 0. Falou R, é 5 fase 0. Tá lá na frente lá. Quando for indutor, vai aparecer lá, fase 90. É sempre fase 90? No indutor é sempre fase 90. Capacitor é sempre fase menos 90. Cara, você lembrar desses três, que resistor é fase 0, indutor é fase 90 e capacitor é fase menos 90, você não vai errar. E aí vai sempre ser essas operações. Vai ser quem? O módulo deles, né, os 220 dividido por 5, no nosso caso aqui, e as fases subtraindo, 10 menos 0 graus. Olha aqui o outro, ó. Determine a tensão V do circuito abaixo usando a álgebra dos números complexos. Olha aqui, ela veio em forma de onda. 4 seno de 377T mais 30 graus. Lembra que eu falei? Não muda esse aqui. Esse é o valor máximo. Esse é o valor do ômega. Esse é o valor do θ. Então, se esse aqui é o valor máximo, como é que eu transformo em RMS? Ah, posso pegar o 4 e multiplicar por 0,707? Pode. Posso dividir por raiz de 2? Pode. Vai me dar o quê? 2,83. E a fase? É esse cara que vai para lá, ó, 2,83, fase 30 graus. E aí eu falo o quê? Usa aqui, ó, lei de Ohm. U é igual a RI. Quem é o I? É 2,83, fase 30. Quem é o R? 2 ohms. Qual a fase do resistor? É sempre 0. 2 fase 0. Então, é 2 fase 0 vezes 2,83 fase 30 graus. Agora não é mais divisão, é multiplicação. O que eu vou fazer? Os módulos eu vou multiplicar. Vai ser 2 vezes 2,83, que dá 5,66. E as fases eu vou somar. Eu não subtraí na divisão, na multiplicação, eu somo 0 mais 30 graus. 0 mais 30 graus dá 30 graus. Então, fica 5,66, faz 30 graus, volts de tensão.
Aqui. É isso que vai estar sendo consumido aqui no meu resistor de 2 ohms. Entendeu? No elemento indutivo, elemento indutivo, a minha impedância é dada pelo XL fase 90 graus. Não é L de indutor, é o XL dele. Então, se aparecer só indutância em R, eu tenho que transformar em reatância. Se já tiver a reatância, eu só tenho que colocar aqui. Entendeu? Vocês têm que observar isso. Vocês têm que saber a diferença de L e de XL. O XL é dado em ohms. O L é dado em Henry. Então, se estiver em Henry, eu tenho que transformar para XL. Se já estiver em XL, eu só tenho que colocar aqui. Né? E o fasor 90 graus. E quem é XL? Lembra? É o ômega vezes o L. Né? 2π vezes a frequência vezes o L. Tá bom? Eu vou ter que saber a frequência para calcular XL. Ou eu vou receber já o XL prontinho para me colocar aqui. Entendeu? São essas duas formas que vão aparecer para você. Né? Existe uma terceira forma também que vai aparecer. Né? Lembra que eu falei na outra aula? Eu tenho um fasor aqui 90 graus. Ele está no eixo Y lá dos complexos, em cima 90 graus. Esse cara aqui, ele pode ser um XLJ. Entendeu? Aqui pode aparecer um J. Aqui pode aparecer um J ômega L. Esse J está representando o quê? Que eu tenho uma fase de 90 graus. Beleza? Não é complicado. Os números complexos vieram para ajudar a gente nessa parte aqui. Né? Para não poder somar um indutor com um resistor, porque não tem nada a ver. Entendeu? Então, vamos lá. O XL faz 90, ou pode aparecer um JXL, um J ômega L aqui também. Entendeu? E aí, então, como é que seria isso? Né? Observa só aqui, de novo, nossa continha. Nós temos agora 220 faz zeros, e aí ele deu a frequência de 60 Hz e me deu ele mili-Henry. Então, no nosso caso aqui, ele me deu o valor do L, não me deu o valor de XL. E aí eu vou calcular XL. Quem é XL? É ômega L. Ou seja, 60 vezes 2π dá os 377, vezes o 10, vezes o 10 elevado a menos 3. Isso vai me dar 3,77 ohms. Beleza? Então, como é que é meu fasor? É 3,77 ohms, fase 90 graus. Ou 3,77 J. Se aparecer 3,77 J, representa a mesma coisa que 3,77 fase 90. Só que 3,77 fase 90 está em notação polar. 3,77 J está em notação retangular. Tá bom? Coloca isso na cabeça de vocês que dá tudo certo. E aí, como é que é descobrir a corrente? É tensão sobre resistência. A tensão é 220 fase zero. Já está lá. E a resistência? Resistência não, né? Impedância agora, né? O ZL. Quem é ZL? É o 3,77 fase 90. Então, vou pegar 220 dividido por 3,77, que é igual a 58,36, e vou pegar o 0 menos o 90. 0 menos 90. É só isso. Não tem nada para complicar. Mais um aqui para vocês. Olha lá, ó. Agora ele quer descobrir a tensão. Quem é a minha tensão? 2 fase 10 graus. Quem é a minha impedância? Olha, já viu bonitinho para vocês. 3 fase, 3 fases, acho que é 30 graus. Então, 3 fases 30 graus vezes 2 fase 10, olha lá, ó. 3 vezes 2, 6. Olha lá, ó, é 90, né? Oh, desculpa. É 3 fases 90 graus. Né? E aqui é 2 fases 10 graus. Eu botei tão pequenininha que até eu me confundi. E aí fica lá, ó, 3 vezes 2, 6. 90 mais 10, 100. 90 mais 10 não é 100? Então vai ficar 6 fases 100 graus. Entenderam? Tá. Elementos capacitivos. Né? A impedância em um capacitor ela é dada por XC fase menos 90 graus. Então, sempre vai ser menos 90 graus? Sempre vai ser menos 90 graus para o capacitor. Então, XC fase menos 90 graus. E quem é XC? É 1 sobre o ômega C. Não é C, entendeu? Não é Faraday aqui. É ohms, é XC. Então, quem é um ômega? 2πf, eu sei a capacitância dada em Faraday. Beleza?
Se aparecer em farads lá no meu circuito, igual está aqui, 10 milifarads, eu tenho que transformar ele para XC, para depois eu falar que ele na forma Fazor é XC fase menos 90 graus. Ou menos JXC, na forma retangular. Porque o 90 sempre vai representar lá em cima do eixo Y do complexo, você vai representar o J dele lá. Então, vamos lá, descendo aqui, ó. Observa que a minha corrente está circulando, nesse carinha aqui, eu tenho uma fonte de 100 volts, fase 10 graus, e ele passa num capacitor de 10 milifarad, e a frequência de 60 Hz no meu circuito. Como eu calculo XC? É 1 sobre ômega C, ou seja, 1 sobre 2π vezes 60 vezes 10 vezes 10 a menos 3. Entendeu? Então, dá 1 dividido por 3,77, dá 0,27 ohms aqui dentro. E aí, como é que é ZC? É XC, fase menos 90. Quem é XC? A gente acabou de calcular, 0,27. Fase menos 90. E aí, como é que é a corrente? Lei de Ohm, tensão sobre a impedância. Então, ZC chama de impedância. Então, tem lá, quem é a impedância? Quem é a tensão? 100 fase, 10 graus. Quem é a impedância? 0,27 fase, menos 90. Então, o que eu vou fazer? 100 dividido por 0,27. Vai me dar 370,37. 10 menos 90. Opa! Apareceu 2 sinais de negativo junto. Vai ficar 10 menos com menos lá no meu sinalzinho. Se tiver 2 sinais de negativo, pela equação de matemática, vai aparecer que esse cara é um positivo. Então, vai ficar 10 mais 90. No nosso caso, vai aparecer 100. Então, é 370,37 mais 100. No nosso caso, ampere. Mais 100 o quê? 100 graus. Determina a tensão V do circuito abaixo usando os números complexos. Ele tem um circuito que passa 20 amperes aqui circulando. E aí, se ele passa 20 amperes circulando, e aqui, ó, olha aqui a sacada, ó, 2 ohms, 2 ohms, ele já está me dando valor de XC, prontinho. Eu não preciso calcular XC de novo. E aí, como é que eu faço? ZC é XC fase menos 90. Ou 2 fase menos 90. Não é isso? Não é isso? Ou pode aparecer menos J2. Está representando em retangular. E aí a corrente? É 20 fase zero. Por que o professor faz zero? Lá não falou nada. Justamente, se ele não fala nada, a fase é zero. E aí nós temos o quê? Que a tensão é ZC vezes a corrente. Então, olha lá, quem é ZC? 2 fase menos 90. Quem é a corrente? 20 fase zero. E aí, como é que faz? É uma multiplicação. É 2 vezes 20. Os modos multiplicam. 20 vezes 2, 40. E a fase? Soma. Menos 90 com mais zero. Menos 90 com mais zero. Menos 90. Então, a minha tensão vai ser 40 fase menos 90 graus. E aí, isso tudo aqui, ó, como eu tinha falado para vocês, eles estão representados aqui pelos eixos complexos. Né? A gente vai conseguir ver pelo diagrama de impedâncias dele. Então, no diagrama de impedâncias, o que eu tenho? Que sempre o eixo real positivo é o eixo da minha resistência. É sempre a fase zero na resistência. Olha lá, ó, 90 graus nele aqui, ó, é sempre o meu eixo indutivo, é a minha reatância indutiva. Meu XL é sempre fase 90 graus. Se apareceu fase 90 graus, ele está aqui em cima. Se apareceu zero, ele está aqui em cima. E aí, minha reatância é sempre indutiva, é sempre XL aqui em cima. Beleza? E o JXL, né? JXL, representando esse ponto aqui em notação retangular. Aqui para baixo são minhas reatâncias capacitivas. O XC é sempre fase menos 90 graus. Ele sempre saiu daqui, ó, e foi para baixo. Entendeu? Olha que coisa interessante. O indutor e o capacitor, eles sempre fazem oposição a 180 graus. Então, toda vez que tiver uma conta que tem indutor e capacitor, eu simplesmente vou subtrair o indutor pelo capacitor. Sempre vai ser isso. Sempre vai ser isso. Agora, eu não posso subtrair um indutor direto com um resistor. Por quê? Porque eles fazem o quê? Uma relação de uma oposição de 90 graus. Entendeu? Então, eu sempre vou ter que calcular lá ou transformar ele de retangular para polar ou de polar para retangular, né? Dentro dessa região aqui.
Dentro dessa região existe? Não, não existe, porque eu não tenho resistência negativa. Tá bom? Espero que tenha entendido essa partezinha aqui. Vou lá explicar os exercícios para vocês. Bora lá explicar os exercícios. Se o computador for, ele vai. Tenha calma. Exercício, valendo aí 4 pontos até o 16,9. Né? Então, toma aí. Ó. A gente tem aqui os exercícios, né? Então, ele pede o seguinte. Encontre as correntes dos circuitos. Olha aqui, ó. Se ele quer a corrente, ó. Isso aqui é uma resistência. Se ele quer a corrente, ele me deu atenção aqui. 100, fase, 10 graus. E a resistência? Quanto é que é a resistência? Agora que você já sabe. É 2, fase, 0. Então, se eu quero saber a corrente, é U dividido por esse cara. Ou seja, 100, fase, 10 graus dividido por 2, fase, 0 graus. Esse cara aqui, ó. Minha atenção. 50, fase, 30 graus. Ele me deu XL já em ohms. Então, como é que eu transformo de indutor para a notação polar dele lá? Isso aqui é a mesma coisa que 5, fase, quanto? 90 graus. Indutor, 90 graus. Então, eu vou fazer o quê? A divisão. 50 dividido por 5, 30 menos 90 graus. Não é uma divisão? 50 dividido por 5 e 30 menos os 90 graus. No capacitor, ele também deu o valor de XC. Cara, ele foi muito bonzinho com você. Então, nós temos lá que a tensão é 20, fase 45 graus. E XC, como é que é XC? É 4, fase o quê? Menos 90 graus. Então, vai ficar 20 dividido por 4. 45 menos, lá embaixo, porque não é uma divisão. 45 menos 90. Lembra de novo? Menos, né? Quando a gente tem lá dois sinais de menos juntinho, a gente transforma eles num sinal de mais. E aqui ele pergunta, qual é a queda de tensões aí, né? As tensões aí nesses elementos, né? Ele está me dando agora corrente. Se ele está me dando corrente, olha lá, ó, foi bonzinho de novo, me deu já tudo em ohms, é multiplicação. E na multiplicação, eu multiplico os módulos e somo os ângulos. No caso do resistor, vai ser 2 mais 0. No caso do indutor, vai ser 10 mais 90. No caso do capacitor, 10 menos 90. Entendeu? Que vai aparecer o mais menos 90. Então, o menos vai prevalecer. Nesse caso aqui, o que eu estou pedindo? Encontre os fasores das tensões e corrente dos circuitos abaixo. Então, eu tenho aqui uma forma de onda. V de T é igual a 310 seno de 377T mais 10 graus. Esse valor máximo, o que eu vou ter que transformar ele? Para o valor RMS. E esse cara aqui, é só botar lá. A mesma coisa vale para o I. Esse cara é o valor máximo. Transformar ele em valor eficaz. Passar esse cara aqui para dentro do fasor. Encontra as impedâncias do circuito. Ele quer o valor de ZR, ZL e ZC. Só que agora ele está me dando em milihenry, em microfarads. Né? E aí eu vou ter que transformar o quê? Em XL. E depois de XL eu consigo fazer o ZL. Transformar em XC. E depois de XC transformar em ZC. Esse aqui está sem vergonha. Esse aqui é facinho demais. Esse aqui é só colocar lá na formação fasorial dele lá. Calcule a corrente do circuito. Olha aqui. Cara, esse aqui eu ajudei vocês muito, né? Para quem prestou atenção, né? Quem passou direto não entendeu foi nada. Olha aqui, VT é 310 seno de 377T mais 10 graus. Você calculou aqui, ó. O L de 10 mR, você calculou aqui, ó. Então, eu estou pedindo para você calcular a corrente dele, né? Já descobriu o valor de fase dele, o valor do ângulo dele, já sei. E aqui é a mesma coisa, já descobri o XL, eu sei o valor da fase lá de 90 graus. Eu vou calcular a corrente. Que é a corrente? Tensão dividido pelo ZL aqui. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Espero que vocês consigam fazer esses exercícios. E eu vou passar aí mais um finalzinho de matéria aí para vocês irem pelo menos com um pouco de conhecimento a mais aí para os próximos níveis aí do curso de vocês. Tá bom? Obrigado. Até mais.